Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre algumas estratégias desenvolvidas pelos seres vivos ectotérmicos e endotérmicos, ok? Nessa imagem aqui temos um réptil, tá? E com as suas adaptações, né, a esse tipo de ambiente, e um mamífero nessa imagem aqui também com as suas respectivas adaptações. E aí essas adaptações ao longo aí da evolução explicam por que esses animais, esses organismos, alcançaram aí diferentes ambientes do planeta, ok? Antes de começar, vamos dar uma recordada aqui nos sistemas. Nós temos 3 tipos de sistemas aqui, tá? Sistemas aberto, sistema fechado e sistema isolado. Aqui com as setas aqui em movimentação, a seta amarela, ela indica matéria, tá? E a vermelha, energia. Então, quando você vê aqui um sistema aberto, as setas estão indicando aqui que é a troca de matéria e energia, tá? Elas estão livremente aí transitando, tá? No sistema fechado, observe direitinho que apenas a energia, ela está sendo trocada com o meio externo, com a vizinhança aqui, tá? A matéria não. Então aqui temos um copo de água, né? Podemos considerar um copo de água aberto. Aqui poderíamos considerar uma garrafa fechada, num sistema aqui ó, completamente fechado. E nesse último, nós temos um invólucro, tá? Que isola por isso que o nome é isolado, né? Que isola o sistema aqui e não permitindo nem troca de matéria e nem de energia. Ok? Então são os 3 sistemas. Como é que os animais mantêm o equilíbrio interno face às variações do meio exterior, considerando que os sistemas biológicos são sistemas abertos? Então, se é um sistema aberto, pode ter troca de energia, pode ter troca de matéria. Então, os sistemas biológicos são sistemas abertos, ou seja, estabelece constantes trocas com o meio externo, tá? Então, o que a gente vai ver é justamente como driblar essa questão das trocas, quando não é interessante para o organismo. Tem momentos que não é interessante haver troca, tá? Mas o sistema é aberto. A endotermia e a ectotermia, tá? E ectotermia são mecanismos adotados pelos animais para controlar a temperatura corporal. Tá? Esses mecanismos eles podem ser considerados termorreguladores e eles são capazes de explicar algumas perguntas que eu coloquei aqui. Por que os lagartos tomam banho de sol? Né? É comum você ver isso aí, lagarto lá no sol, né? Lagarteando, como diz a história. Por que os cães ficam ofegantes quando estão muito quentes? Quando eles estão muito quentes, eles ficam lá com a língua para fora, ofegando ali intensamente. Por que as lebres têm orelhas enormes? Por que suamos em dias quentes? Ou por que trememos em dias frios? Né? Tem pessoas até que batem o queixo. Tá? A endotermia e a ectotermia são mecanismos adotados pelos animais para controlar a temperatura corporal e capazes aqui ó, de explicar esses eventos. Tá? Como que os animais respondem às variações do meio ambiente, né, do meio externo, já que os animais, né, nós somos sistemas abertos. Então vamos lá. O que acontece com os animais ectotérmicos? Quem são eles? São os anfíbios, aí sapos, rãs, tá? Os répteis, aqui estão as cobras, os lagartos, tá? As tartarugas. E a maioria dos insetos. Então, esse grupo aqui são ectotérmicos, ou seja, eles recorrem a estruturas, né, estratégias comportamentais para regular a temperatura, comportamento, como por exemplo, eles se expor ao sol, como eu falei. Então, por serem ectotérmicos, eles têm esse hábito de se expor ao sol, ou de refugiar em locais mais frescos, né? Quando a temperatura já não está mais agradável para eles. Ou a própria hibernação, ou migrar, né? Sair de um lugar para outro, fugindo ou buscando aí uma fonte de calor.
Agora, os animais endotérmicos, quem são eles? Nós, mamíferos, e as aves. Basicamente, pouquíssimos peixes, tá? Podemos considerar aí, ó, aves e mamíferos. Aves e mamíferos. Eles recorrem, né? Nós recorremos, porque estamos aqui nos mamíferos, a estratégias estruturais, fisiológicas, comportamentais, para regular a temperatura. Então, os ectotérmicos basicamente recorrem a isso aqui, a estratégia dele. Qual é a estratégia dele para manter a temperatura? Já que é um sistema aberto ali, pode estar perdendo aí calor o tempo todo, ganhando calor, comportamento. E nós? A estrutura, a fisiologia e o comportamento. Aqui eu botei alguns exemplos. Tipo de revestimento, né? Pelo, no caso dos mamíferos, pena, no caso das aves. Gordura, né? Aquela camada que a gente vê muito expressivamente nos ursos, tá? E nas focas, tá? Gordura. A sudorese, que é o ato de suar, né? Suar intensamente. A vasodilatação, a vasoconstricção, nós falaremos sobre isso. E o próprio comportamento de hibernação ou migração, tá? De fugir ali de uma situação ou outra. Então, isso são estratégias para tentar aí driblar o fato de sermos sistemas abertos, tá? Então, mecanismos comportamentais, abrigar-se ao sol, tá aqui, ó, figurinha aqui, ó. Ele pegou aqui esse sombreiro, né? Ou uma barraca, ou uma rocha, ou ir para debaixo de uma árvore num dia muito quente, tá? Fisiológico, como é o caso da sudorese que eu falei, ou do tremor, se tiver muito frio, tá aqui a pessoa suando aqui, ó, fortemente. Ou estruturais, como é o caso que eu falei dos ursos, uma espessa aqui, ó, camada de gordura, que foi feito um recorte para vocês visualizarem como essa gordura aqui está favorecendo aí esse animal devido ao ambiente que ele habita, né? A camada de gordura, que funciona ali como um isolante térmico, ok? Agora, olha só. Vamos tentar classificar de acordo com a fonte de calor que determina a temperatura interna. O que acontece? Nós temos dois grupos. Os endotérmicos, que eu falei aqui, que são as aves, os mamíferos, elevam a temperatura do corporal e a mantêm constante a partir de mecanismos internos. Depende do próprio organismo. Então, nós não dependemos diretamente de sol, não. Nós temos um mecanismo interno, tá? Que favorece esse aumento da temperatura e a manutenção dela constante. Então, a produção metabólica de calor. Por isso que a gente precisa comer, né, o tempo todo. Outros animais não, como é o caso dos répteis aqui, não. Tá, então nós precisamos estar nos alimentando aí, né? Temos aí o processo de respiração também para obter o oxigênio. Então, oxigênio, alimentação para manter essa produção aí de calor a partir do metabolismo interno. Os ectotérmicos, tá? Ecto, que está do lado de fora, né? Que vamos botar assim, a temperatura que vem de fora. Endo, dentro, a temperatura que vem de dentro. Se fosse tentar traduzir aí. Precisam de fontes externas, ectas, tá? De calor para elevar e manter a sua temperatura corporal. Então não acompanha, ela precisa disso, tá? Calor de fontes externas, como principalmente o sol, mas uma rocha aquecida. Então você pode ver aí um réptil lá numa rocha, horas, né? Buscando ali a manutenção da temperatura do corpo dele. Muitos até ficam bem inertes, bem inativos quando não tem sol, quando está iniciando ali, ficam paradinhos ali, porque eles estão fazendo esse processo, esse mecanismo aqui de busca de manter a temperatura do corpo deles. Nós não, nós os endo não, tá? Agora, se eu fosse classificar de acordo com a capacidade de regular a temperatura interna, eu poderia chamar de heterotérmicos, diferentes, tá? E homeotérmicos, homeo aqui no sentido de igual temperatura, diferente temperatura. Por quê? No caso dos héteros, são organismos cuja temperatura corporal vai variar em função da temperatura do ambiente, tá? Que é o caso dos répteis, aqui os crocodilianos que eu esqueci de falar, tá? Os crocodilianos, ofídeos aqui.
Homeotérmicos, o organismo que mantém a sua temperatura corporal constante, independente das variações de temperatura do ambiente. Então, por exemplo, um homeotérmico, né, no caso aqui um mamífero, vamos considerar nós mesmos, né, para ficar para ficar melhor de visualizar. Então você está numa região fria, a sua temperatura é 36 graus. Você agora vai migrar para uma região muito quente, a sua temperatura 36 graus. Ela não vai variar de acordo com o ambiente. Agora, para isso, vai ter que pagar o preço, né? Para isso, existem os mecanismos reguladores, termorreguladores, que vão garantir essa eficiência aí da temperatura constante, tá? Então vamos lá. Para que um animal seja endotérmico, são necessárias basicamente 3 coisas. Um alto metabolismo, tá? Ou seja, ele precisa, esse alto metabolismo vai garantir uma alta temperatura, então ele precisa se alimentar constantemente, tá? Para ter esse alto metabolismo, vai lá, a gente já viu lá, o metabolismo dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, fornecendo calor e garantindo aqui essa alta temperatura, tá? Então tem que comer, tem que se alimentar. Então o ato de se alimentar para os endotérmicos não é um mero prazer, não, eu vou comer porque eu gosto de comer. É uma necessidade metabólica, tá? E para garantir essa alta temperatura, quando ela alcança, né, eu preciso de isolante térmico, senão eu vou perder. Eu vou produzir, mas vou perder para o ambiente. Lembre-se, a gente viu que o calor é uma energia que está transitando, então vai transitar pela diferença de temperatura, mais alta para menor temperatura. Então o isolante vai impedir isso aí. A gente estudou os isolantes térmicos, vai evitar, vai minimizar esse problema. E acompanhado disso um sistema de resfriamento, tá? Caso necessite aí, e há vários momentos, reduzir essa temperatura para mantê-la constante, tá? Então os homeotérmicos, eles mantêm a temperatura constante graças a todo esse mecanismo aqui. Por isso que eles são chamados de homeotérmicos, né? Igual temperatura. Então 36 graus tanto no sul, 36 graus corporal tanto no norte, tá? Do país, que é um exemplo aí de variações de temperatura, ok, pessoal? Mamíferos e aves não estão em equilíbrio térmico com o ambiente externo não, tá, pessoal? Eles precisam aí se virar nos 30, como diz a história, para poder manter essa temperatura de 36. Então, o calor a gente já viu, ele pode ser transferido por condução, por convecção e por radiação. A gente não já viu isso aí? Sendo que condução é aquela situação de transferência de calor que acontece molécula a molécula. Você pega lá uma barra de ferro, né, um metal que é um bom condutor de calor. Então você pegou lá aquela barra de ferro e colocou numa fonte de quente, lá, uma fonte de calor, né, uma fogueira, por exemplo. Num primeiro momento você vai conseguir segurar, mas depois você vai ver que vai ficar muito quente, você vai largar, você não vai conseguir. Por quê? Porque o calor está sendo transferido ali molécula a molécula. A convecção, a gente viu que aquela transferência que depende ali de fluidos, né? Gases ou líquidos, porque a forma, assim, aquelas correntes, vai aquecendo, aí menos denso, sobe, resfria, fica mais denso, desce, né? E a radiação, que é aquela transferência de calor que não precisa de meio para que ela aconteça, né? São as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material, não precisa de que tenha líquido, não precisa que tenha gás, não precisa que tenha um sólido, ela vai conseguir, né? O nosso Sol lá emite radiações que atravessam o espaço e chega até nós por esse tipo de transferência, radiação. E aqui na imagem mostra justamente isso, ó, a irradiação, 60% de ondas de calor, né? Tanto a pessoa emite radiação como ela recebe, né? A condução, convecção, aqui as correntes de ar, né, que vai subir e vai passar pela pessoa. Então nós estamos sujeitos à transferência de calor por condução, convecção e radiação, tá? Nós estamos o tempo todo sujeitos a isso. E aí que está o equilíbrio térmico, nós não alcançamos com o ambiente.
né? Nós não entramos em equilíbrio térmico com o ambiente, nós temos que manter a nossa própria temperatura constante. Nós somos homeotérmico, a mesma temperatura, embora exista essa tendência de transferir calor, tanto do meio externo para nós como de nós. Existe uma tendência muito grande a perder calor se você estiver numa região muito fria, ou de você receber calor se você estiver num ambiente muito quente. Mas eu não quero isso, eu quero manter a minha temperatura constante, tá? Então, para isso que surgem as estratégias, né? Uma delas é a comportamental. Aí você vê aqui, ó, um gatinho lambendo aqui, se lambendo. É um mecanismo ali para resfriar o corpo, para manter a temperatura. Uma ave que busca um abrigo, nós mesmos que buscamos um abrigo, os animais em geral lá que vão buscar uma sombra de uma árvore. Sabe? Por que faz isso? Porque é instinto. Independente se você está lá andando num asfalto quente, instintivamente você, se está descalço, você quer calçar o chinelo. Se você se tem um gramado, o gramado ali está com uma temperatura mais agradável, você vai andar no gramado, você vai buscar uma árvore, você vai buscar um boné, um chapéu. Tudo isso são comportamentos, tá? Aqui se é uma região fria, né? Então aqui você tem grupos aqui de pinguins, ó, que formam um paredão contra o ar gelado que está passando por eles. Então esses indivíduos aqui, ó, eles mudam de posição, outros indivíduos assumem, e assim eles vão fazendo uma rotatividade aqui, mas de tal forma que mantém a temperatura, eles ficam unidos ali juntos para manter o máximo a temperatura de seus corpos. Um elefante aqui jogando água ou entrando na água mesmo, tá? Então são tudo que, poxa, legal, bonitinho, vamos tirar foto, mas a pessoa não para pensar que isso são estratégias comportamentais. O próprio animal busca, para a gente fica fácil, porque somos seres racionais, então a gente pensa no que está fazendo e tal, mas e os animais, por que fazem isso? Porque são comportamentos, né, que a evolução garantiu para ser mecanismo de resfriamento do corpo, de aquecimento do corpo, porque ele está no ambiente e a tendência é que o corpo dele vai trocar calor com aquele ambiente. Mas se é uma ave, se é um mamífero, não vai querer isso, ok, pessoal? Então, à medida que acontece a variedade de condições físicas da pessoa mesmo, ou ambientais, centros reguladores vão captar isso aí. O nosso corpo está cheio de receptores de frio, de calor, justamente para plotar essas diferenças, tá? Então, o equilíbrio se dá ou pela produção de calor ou pela perda de calor, vai depender do ambiente. Ou vou perder calor se tiver muito quente o ambiente para manter minha temperatura, ou eu vou produzir calor, tá? Produzir calor ou perder calor. De modo que eu vou regulando, né, meus centros térmicos reguladores. Eu tenho vários sensores, vocês, os animais, vários sensores, hipotálamo, sistema nervoso, tá? Para perceber aí qualquer variação. Professora, a senhora está falando tudo isso, mas por que isso é tão importante? Por que a temperatura ela não pode ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo? Nós mesmos, quando estamos com febre, é uma situação ruim. A gente sabe que é ruim. A hipotermia também, quando baixa muito, também é uma situação desconfortável. O organismo já enxerga como um desconforto. E por que tem que ser aquela temperatura? Porque a maioria das reações químicas, né, da ação enzimática do nosso corpo, acontece numa temperatura dita ideal. Então, quando fica muito abaixo disso ou muito acima disso, essa reação não acontece, e outros processos também terminam ficando comprometidos, ok? Então, por isso que tem essa preocupação, né, de regular a temperatura. Mamíferos, uma outra estratégia, né? Mamíferos apresentam pelos, aves apresentam penas. Por quê, pessoal? Porque essas estruturas, pelos e penas, no frio ficam eretas, tá aqui, ó, eretas, assim, ó, pra cima, tá? Aqui é o símbolo aqui, ó, de cristais de gelo, né? Então ficam eretas, com isso retém, ó, ar aqui dentro, aqui entre os pelos, tá? No sol ela já pode se dar o luxo de ficar abaixadas, tá? Então tem musculatura que percebe isso aqui, né? Na base do pelo, para deixar o pelo ereto ou o pelo deitado, tá? A musculatura aqui controlada, e aí vai regulando ali. Por quê? Porque o ar é um bom isolante térmico.
O ar é um bom isolante térmico. Então, os mamíferos e aves reduzem assim a transferência de calor por condução, para não perder, ok? Então aqui está um exemplo. Eu reconheço que esse não é um bom exemplo, ok, tá? Aqui está um bom exemplo, agora aqui sim, um bom exemplo, os pelos aqui, ou uma ave com as suas penas, tá? Nós mesmos temos aqui, não é tão expressivo, nós temos outros mecanismos como a sudorese, tá? As glândulas sudoríparas, né, para produzir o suor, que outros animais não têm, mas cada um vai ali dentro da sua espécie, tentando driblar aí os fenômenos físicos de transferência de calor, ok, pessoal? Aqui, ó, mamíferos e aves utilizam a evaporação para resfriar seus corpos, seja por expiração, ou seja, no nosso caso dos mamíferos, por sudorese e expiração, tá? Então tá aqui uma glândula sudorípara, tá? Produzindo suor. Esse suor é basicamente água, né? A evaporação do suor leva ao resfriamento da pele. Para mudar de estado físico, sair da condição líquida para a condição de vapor, ela vai ter que retirar calor de algum lugar, vai tirar do corpo, tá? Aí vai evaporar, com isso vai levar esse excesso de calor. Por isso que nós suamos em dias quentes, não em dias frios, porque em dias frios eu não quero perder calor, eu quero reter calor, tá? Então eu uso outro mecanismo. Agora em dias quentes não, eu quero perder esse excesso de calor, tá? Os cães, eles utilizam um processo de ofegar, né? Eles ofegam a língua aí para fora e intensifica aí a evaporação no mecanismo deles. Nós também utilizamos aí a expiração para regular a temperatura, né? Então a água que está no nosso sangue em estado líquido, ela vai evaporar em forma de, vai sair do nosso corpo levando calor em forma de vapor de água. Por isso que sai água na expiração, né? No ato de expirar, ok? Um outro mecanismo é a vasodilatação e a vasoconstrição, tá? Então aqui são capilares sanguíneos. A vasodilatação periférica acontece lá na pele, né? Na periferia, não é lá nos órgãos internos. Os órgãos internos são mais protegidos, tá? Então a vasodilatação periférica aumenta a saída de calor, a dissipação de calor. Porque olha como ele se aproxima aqui, ó, da pele, que é a pele. Então vai poder perder calor aqui, ó. Então os vasos ficam dilatados, eles literalmente aumentam de tamanho. Agora olha o que acontece num dia frio, eles contraem, né? É a vasoconstrição, eles reduzem o tamanho, eles ficam mais distantes aqui da pele, ó, mais distante da pele. Então com isso eles reduzem a chance, a perda de calor pela pele, né? No caso aí, pela ação aí da circulação, ok? Então ficam mais distante da pele, mais próximo ao pele, ou seja, dilatam ou contraído, reduzido. Então esse fenômeno da vasodilatação e a vasoconstrição também é uma estratégia para associar aí as perdas ou o ganho aí de calor, tá? Então resumindo, tá, pessoal? Se a temperatura diminui, a temperatura ambiente diminui, então o corpo vai produzir ou reter calor. O tremor, né, a musculatura ali fica batendo o queixo, aqui tá o rapazinho aqui, ó, tremendo, né? A circulação cutânea, ó, é o que eu falei da vasoconstrição, vai reduzir, né, vai diminuir. O comportamento, né, o comportamento vai estar em todos, né, ele é mais expressivo nos ectotérmicos, mas nos endotérmicos você vê também os comportamentos, como eu falei. No nosso caso aqui, ó, vou colocar um agasalho, não é suficiente, então vou colocar uma luva, vou colocar uma touca, tá? E aí eu vou até eu ficar numa situação confortável, porque o frio ele está indicando que você não está numa situação confortável. E o frio mata. Se a pessoa não tomar as medidas, vai perder calor, sim, e pode levar isso a óbito. Mas antes disso, o corpo, ele faz todo esse mecanismo, ele vai fazer você tremer, mesmo que você não queira. Tem pessoas que ficam batendo queixo, a criança, a gente vê, botou lá na água fria, né, fica batendo queixo ali mesmo, né, sem querer bater, fica segurando ali, mas não tem jeito, porque não depende da pessoa, ok? Agora, se a temperatura aumenta, então o corpo vai querer perder calor de qualquer jeito, né, porque senão a temperatura vai subir muito, tá? A sudorese é um mecanismo, aquilo que eu falei, vai perder água e a água vai evaporar e levar com ela o calor. Você pegar um pouco de álcool aí, essa época aí do coronavírus, tá todo mundo mexendo em álcool,
pegar o álcool, você vai sentir aquele geladinho, porque o álcool ele evapora e vai levar ali o calor, né, da sua mão, aí você tem essa sensação térmica aí. A circulação sanguínea, né, vai ter agora a vasodilatação, ela vai se aproximar bastante aí da periferia, da pele, né, e perder calor. Comportamento, como ligar um ar-condicionado, ligar um ventilador, tá? Às vezes até se molhar, né, usar ali uma piscina, uma banheira, uma coisa, para tentar aí estabilizar a temperatura. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês, tá? E até a próxima aula.